Saudação a você, meu caro colega! IOB Marcato, o melhor curso para preparatório de nível médio aí do mercado. Eu sou o professor Rogério Martiri falando com você sobre processo do trabalho, né? Vou ensinar tudo e mais um pouquinho de processo de trabalho aqui nas nossas aulas. Tudo isso focado na sua efetiva aprovação. Bacana? Então vamos juntos aqui preparar o necessário para que você consiga a sua aprovação. Muito bom, na aula de hoje o tema é o quê? O tema é princípios gerais do processo trabalhista. Princípios gerais do processo trabalhista. Muito bem, precisamos entender inicialmente o que é princípio, né? O que é princípio? O que é princípio? Princípio nada mais é do que uma regra de conduta. Quem nunca ouviu o pessoal mais antigo, nossos pais, nossos avós, dizerem assim: aquele homem é um homem de princípios. Ah, aquela mulher tem princípios, né? O que é isso? Princípio é regra de conduta, é como você conduz a sua vida, como você conduz o seu contexto de vida, né? A forma com que você encara e age perante as adversidades da vida. Isso é princípio, é uma regra de como agir. Bacana? O princípio processual é a mesma coisa. São regras de como conduzir o processo. São regras de como eu tramito, como eu caminho dentro do processo e, no nosso caso aqui, o processo do trabalho. Bacana? E nós vamos estudar uma a uma essas questões que envolvem os princípios trabalhistas para você não ter problema na prova. Vai cair princípio na prova, você vai matar a pau. Quer ver só? Vamos lá. Princípio representa verdadeira, olha lá o que eu disse, verdadeira forma de conduta, ou seja, como deve ser interpretada uma situação jurídica ou mesmo uma norma legal. Vamos aos princípios do processo do trabalho. O primeiro tá aí na telinha para vocês lá no template, ó, concentração dos atos processuais. Concentração dos atos processuais. O que é isso? Olha a explicaçãozinha, depois eu explico melhor. Dispõe que, em regra, todas as provas devem ser oferecidas na audiência de instrução e julgamento. Dispõe que, em regra, que todas as provas devem ser oferecidas na audiência de instrução e julgamento. Comigo aqui, ó, concentração, né? Concentração dos atos processuais. Ou seja, não é igual no cível, que a pessoa é citada para fazer a defesa em 15 dias, aí depois vem a réplica, não sei o que, só depois vai ter audiência. Não. No seu trabalho, tudo acontece na audiência. Na audiência, tenta o acordo, instrui o processo, recebe a defesa, instrui o processo e muitas vezes a sentença já vem na própria audiência. Esse é o princípio da concentração dos atos. Tudo acontece ao mesmo tempo na audiência. Celeridade processual, que também é um princípio. Bacana? Muito bom. Vamos ao outro princípio trabalhista, que é da concentração de recursos. Concentração de recursos. Irrecorribilidade das decisões interlocutórias. No momento processual apropriado, o recorrente deverá veicular toda a matéria que pretenda ver judicialmente examinada. Ficou muito técnico, né? Vou explicar para você de uma forma mais simples. Olha só. No processo de trabalho, o recurso principal, o valoroso mesmo, é só depois da sentença. Ok? No meio do processo tem várias decisões, que é o que a gente chama de decisão interlocutória. Por isso, o princípio contempla aí também a irrecorribilidade da decisão interlocutória. Se acontecer alguma coisa no meio do processo, eu não posso recorrer. O máximo que eu vou fazer, aliás, o que eu tenho que fazer é protestar. Eu protesto, marco o processo, mas eu só vou recorrer disso depois da sentença. Só depois que vier a sentença, na hora do recurso ordinário, do recurso forte, é que eu vou efetivamente discutir essas questões menores, ok? Por isso, concentração dos recursos, que pode aparecer na sua prova também como princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Não tem recurso de decisão interlocutória, é tudo na decisão final, após a decisão final. Bacana? Muito bom. Vamos voltar lá. Princípio da subsidiariedade. É um princípio que eu tenho uma aula, daqui a pouco eu vou ter uma aula aqui com vocês para falar sobre isso. Mas o que é o princípio da subsidiariedade? Quando o processo, a regra processual, a CLT na parte processual é omissa, eu posso aplicar o CPC, o Código de Processo Civil. No que é omissa a CLT quanto a processo, eu aplico o CPC. Esse é o princípio da subsidiariedade do processo do trabalho. Bacana?
Muito bom. Vamos lá, ó. Outro princípio, o princípio dispositivo. O que diz o princípio dispositivo? O processo deve ser iniciado pelo autor. A regra é que o juiz não pode, de ofício, dar a prestação trabalhista. Então, o que é o princípio dispositivo? O princípio dispositivo é aquele que diz que tem alguém tem que iniciar o processo. Estou me sentindo lesado, eu tenho que ir lá e tenho que iniciar o processo. O juiz não pode fazer isso por mim. O juiz não pode me dar um direito se eu não pedir. Por isso, princípio dispositivo. Mesmo que o juiz conheça a relação, saiba que eu estou fazendo hora extra e não estão me pagando as horas extras, ele não pode mandar a empresa me pagar hora extra ou condenar a empresa a pagar hora extra se eu não pedir. Né? Princípio dispositivo. A parte tem que iniciar o processo. Bacana? De volta lá. Princípio da conciliação. A Justiça do Trabalho prima pela conciliação, pelo acordo. Por isso que vem até aquelas brincadeiras, né? Ah, o seu trabalho é um balcão de negócios, não sei o quê. Não deixa de ser verdade, mas não é bem assim. É um princípio, né? Então, conciliar é muito bom, porque é tudo rápido, resolve-se as coisas, acertam-se as coisas, né? Sendo inclusive que, no seu trabalho, existem 2 momentos em que o juiz é obrigado a perguntar se tem acordo. Antes de começar a instrução, antes de começar as provas, a produção de provas, a instrução processual, e antes de encerrar a instrução para julgamento. Nesses 2 momentos ele tem que perguntar se tem acordo, sob pena de nulidade. Por quê? Porque é princípio trabalhista, é princípio processual trabalhista. Bacana? Muito bom. Outro princípio, vamos lá. Jus postulandi. O que é o jus postulandi? É algo terrível para quem é advogado. Por que é algo terrível para quem é advogado? Porque é a dispensabilidade do advogado. O advogado ele é dispensável no seu trabalho. Olha que absurdo, mas é assim. Artigo 791. Você não precisa de advogado para entrar com a reclamação trabalhista. A reclamada, a empresa não precisa de advogado para se defender. Ela mesma pode se defender ou a pessoa mesmo pode acionar a outra parte. Ok? O advogado só passa a ser indispensável nos recursos dos tribunais superiores, no recurso para o TST e para o STF. Para o TRT, o recurso ordinário também não precisa de advogado, ok? Jus postulandi é a dispensabilidade, infelizmente, do profissional advogado, ok? Muito bom! O outro princípio que nós temos aí é o princípio da oralidade ou ainda da celeridade. Com vistas à busca de uma mais rápida solução ao conflito, preconiza-se a prevalência da oralidade sobre a escrita, ou seja, no seu trabalho eu posso fazer tudo oralmente, tudo de boca, né? Vou lá, faço, impugno, na audiência eu me manifesto, na audiência eu faço constar em ata, isso gera celeridade, algo mais rápido, não precisa ser tudo por escrito, tudo formal, né? Então é possível essa questão que envolve a celeridade. Muito bom. Outro princípio, a isenção de custas. O trabalhador que é reclamante, ele tem a isenção de custas, né? Se ele disser que é pobre na acepção jurídica do termo, pobre no sentido de não poder sustentar sua família se pagar alguma coisa, o juiz libera para ele as custas, ele vai demandar gratuitamente. Também é um princípio da justiça do trabalho. Aí nós temos o princípio da eventualidade, né? O princípio da eventualidade, esse princípio é muito importante. Por quê? É o princípio que diz que na defesa, na contestação, eu tenho que alegar toda a matéria pertinente à minha defesa, ok? Eu vou alegar a tese principal e todas as demais teses, eu não posso deixar nada para depois. Então, tudo tem que ser alegado naquele momento crucial, que é o momento da defesa. As matérias principais e todas as matérias correlatas. A principal e, eventualmente, por isso, princípio da eventualidade, todas as outras demais matérias. Bacana? Muito bom. O outro princípio da despersonalização do empregador, né? Despersonalização do empregador. O que significa isso, gente? Olha aqui. Se a empresa não pagar, tá na sua telinha aí para você acompanhar comigo também. Se o empregador não pagar, ou que o empregador empresa não pagar, acaba a empresa, desconstitui a empresa, quem paga são os sócios. Ok? O sócio perante a empresa, com responsabilidade perante a empresa subsidiária, vai pagar a dívida que a PJ não pagar. Bacana? Esse é o princípio da despersonalização do empregador. E aí nós temos o princípio da jurisdição normativa. Em regra, nos litígios coletivos, as decisões trabalhistas têm força normativa, ou seja, a decisão que é dada de âmbito coletivo vale para toda a categoria. Bacana? Muito bom. Inversão do ônus da prova não é um princípio exatamente extremamente aplicado assim automaticamente, né? Mas
No seu trabalho, o empregado sempre tem o privilégio, né? Na dúvida, é sempre pelo empregado. Então, esse princípio da inversão do ônus da prova aí tem que ser interpretado mais como um indúbio pró-operário. Na dúvida, decida-se a favor do operário. Muito bom! E aí chegou a nossa questão, né? A questão que nós vamos analisar aqui de fim de aula para ver se vocês pegaram aí e entenderam todos esses princípios, ok? E o que diz a questão, professor? Olha lá. É uma questão que caiu no analista do judiciário, um concurso para analista do judiciário do TRT da 20ª região em 2011. E a pergunta foi a seguinte: o princípio que determina que o reclamado deverá alegar na contestação simultaneamente as matérias relacionadas com as preliminares, bem como as matérias relacionadas ao mérito, em razão da possibilidade das preliminares arguidas não serem acolhidas, é especificamente o da... Lembra que eu falei isso para vocês? Que tem um princípio que diz que tudo que é na defesa tem que ser alegado naquele momento. Pode deixar nada para depois, né? O principal e os acessórios. Os acessórios aí é o que eles chamam de preliminares. Vocês lembram o nome desse princípio? Vamos ver se vocês acham o nomezinho do princípio. Olha lá. Será que é extra-petição? Será que é busca da verdade real? Será que é eventualidade? Será que é finalidade ou é estabilidade da lide? Qual é o princípio? Qual é o princípio? Princípio da... É óbvio, né, gente? Eventualidade. Gabarito, letra C. Bacana? Muito bom. Olha, presta atenção nos princípios. Estude princípio, porque princípio cai nos exames aí que você pode estar se deparando aí na qualidade de concurseiro. Ok? Um grande abraço para você. Estamos juntos. Eu, você e Óbvio Marcado. Sempre pensando na sua aprovação. Um grande abraço.